Saúde na mídia. Oferecimento Cartão Saúde, sinônimo de bem-estar. Instagram, @Cartão Saúde MA. Oi pessoal, bom dia, um ótimo sábado para você. Saúde na Mídia está apenas começando e estamos muito felizes de ter você conosco. Olha, no programa de hoje a gente vai fazer um alerta. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de pâncreas é o 7º câncer mais letal no país. E isso ocorre por ele não apresentar sintomas iniciais, tornando seu tratamento aí tardio. Nosso objetivo hoje é destacar os sinais iniciais desse problema. Hoje vamos receber o Dr. Orlando Torres, que irá nos fornecer informações valiosas sobre o tratamento e as causas do câncer de pâncreas, considerado um dos mais mortais do mundo. Além disso, vamos apresentar um aplicativo inovador desenvolvido para auxiliar o combate ao esgotamento mental, proporcionando um suporte essencial para esse momento. E para encerrar com chave de ouro, conheceremos um projeto inspirador que está fazendo a diferença por meio de doações no estado do Maranhão. Fique conosco e descubra mais sobre esses temas impactantes. E é claro que para começar a semana eu tenho que saber o que rolou de novidade com Karina Vieira. Bom dia, Cá! Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. É isso mesmo, Amanda. Essa semana eu conheci um app super legal que oferece diversos benefícios para quem quer evitar o burnout, que é um esgotamento emocional, mental e físico. E é muito importante a gente falar sobre isso, até porque estamos entrando no Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, e esse aplicativo pode ajudar a vida de muita gente que precisa estar controlando as suas emoções. Então não perca, que o programa de hoje está imperdível. Está imperdível, gente. O câncer de pâncreas mata por ano mais de 12 mil pessoas, segundo o Atlas de Mortalidade do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. De 2020, 466 mil pessoas faleceram devido à doença, representando o 7º câncer com mais taxa de mortalidade no mundo. Famosos como Steve Jobs, o ator Patrick Swayze e o apresentador Marcelo Rezende são algumas das vítimas desse problema. Para falar mais sobre o assunto, a gente convida hoje o Dr. Orlando Torres. Ele é chefe do Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo e professor titular do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão e especialista em cirurgia do aparelho digestivo e em gastroenterologia, doutor em clínica cirúrgica e também possui diversas especializações no exterior. Doutor Orlando, é um prazer recebê-lo aqui com esse currículo extenso. A gente tem um privilégio de tê-lo no nosso Saúde na Mídia. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito feliz em participar. Doutor, a gente viu aí o relato de várias pessoas famosas que faleceram pelo câncer de pâncreas. Eu queria que o senhor começasse explicando pra gente como é que é o sintoma do câncer de pâncreas, o que atinge essa população. Por muito tempo, não se conhecia muito a história do pâncreas, o órgão pâncreas, que ele é um órgão retroperitoneal. Depois começaram a aparecer sintomas de doença do pâncreas, como cisto, por exemplo, a pancreatite, e depois começaram a identificar mais o câncer do pâncreas. Ele, tipicamente, o adenocarcinoma, ele é mais comum no paciente idoso, no paciente que tem uma história de etilismo, tabagismo, que não tem uma alimentação adequada ou que não faz uma atividade física, mas acontece também em paciente que tem uma história familiar de câncer ou alguma outra situação ou alteração genética para evoluir em seguida para o câncer de pâncreas. Ele costuma ser silencioso, assintomático ali no início? Quais são os primeiros sinais que a pessoa precisa acender aquele sinalzinho de alerta? Primeiro, o paciente, por exemplo, o paciente que é um paciente obeso, o paciente que bebe muito, ele pode ter pancreatite crônica. A pancreatite crônica é uma das causas do câncer de pâncreas. A outra causa comum são as inflamações, as pancreatites agudas, associadas ou não a cistos no pâncreas. Na criança ou no jovem, 12, 14, tem um tumor chamado tumor de Franz, que é um tumor que a gente tem casos operados de 12, 14, 17 anos, mas uma das características é a perda de peso. O paciente começa a apresentar perda de peso, ele começa a notar que está perdendo peso, dependendo da localização do tumor, ele pode provocar uma característica clássica, que é a icterícia, que é o olho amarelo,
ele pode ter uma urina mais escura, porque vai obstruir a saída da bile, ele pode ter umas fezes mais claras e pode ter coceira, chamada de prurido, por conta do acúmulo de pigmento biliar na pele. Como é que é feito o diagnóstico? A partir do momento que o paciente chega no consultório com alguns sintomas, ou então sem sintomas, como é que é feito esse rastreio? No paciente que tem um câncer na cabeça do pâncreas, a principal característica é o olho amarelo. Mas as pessoas não têm dificuldade de identificar no começo, mas ele pode ter, não tem dor abdominal, pode ter uma sensação de peso, mas é difícil fazer o diagnóstico precoce. Para esse tipo particular de doença é muito difícil fazer o diagnóstico precoce. E existe algum tipo de exame a partir do momento para fazer esse rastreio? Sim. Um exame clássico para esses pacientes é a tomografia do abdômen, a tomografia computadorizada, com contraste. A gente sempre reforça que tem que ser feito um exame com contraste, onde a gente consegue identificar o tumor, as características do tumor, se ele invade ou não invade estruturas como invadindo veia mesentérica, artéria. O paciente também pode fazer ressonância nuclear magnética, que é um exame bem interessante para essa avaliação do paciente que tem suspeita de que possa estar com câncer do pâncreas, mas a gente também dispõe de exames laboratoriais. O mais importante é um marcador tumoral chamado CA19-9, que é um marcador que, quando está elevado, sugere neoplasia do pâncreas como primeira hipótese diagnóstica, mas a bilirrubina aumenta, fosfatase alcalina, gama-GT, algumas enzimas do pâncreas começam a subir, assim como pode apresentar algum tipo de anemia por conta da falta de apetite. O paciente começa a perder um pouco mais de peso, ele pode expressar como anemia. E a partir daí, desse diagnóstico, é feito um tratamento, dependendo do estágio que está de avanço desse câncer. Como é que são essas etapas do tratamento, doutor? O adenocarcinoma, por exemplo, ele pode estar numa fase que ele é localizado, a gente chama de localmente avançado, ou ele pode estar numa fase à distância. A ressonância nuclear magnética, ela pode, por exemplo, identificar nódulos no fígado, ou seja, o paciente que tem um tumor do pâncreas e ele tem uma metástase fora, tem um tumor fora do local onde ele originou, ou seja, a partir do momento que você encontra um caroço no pâncreas e encontra nódulos no fígado, ele é uma doença sistêmica, porque ele chegou por ali via sanguínea ou linfática. Então, esse paciente é um paciente que tem doença avançada. Esse paciente é um paciente que, em princípio, a gente sugere avaliação com a equipe da oncologia clínica para saber se há a possibilidade de fazer algum tipo de quimioterapia, e dificilmente a gente tem um resgate nesse tipo de paciente. E nos outros pacientes, vocês precisam fazer algum tipo de cirurgia, algum outro tipo de tratamento? Como é que é essa evolução da doença e também as possibilidades de cura? Bom, o outro tipo de paciente é aquele paciente que apresenta a doença que a gente chama de ressecável. A doença ressecável representa 20% dos pacientes, ou seja, de cada 5 pacientes, apenas um a gente vai chegar no consultório com uma doença que a gente caracteriza como ressecável. E o que seria esse ressecável? Só para a gente explicar melhor, para entender tudo. É o paciente que a gente olha a lesão, é um tumor que está localizado, que é possível tirar. Sim. O tratamento do paciente com câncer do pâncreas é cirúrgico. Nenhum paciente é tratado se não incluir a cirurgia. Normalmente a associação da cirurgia mais a quimioterapia atual, talvez com um outro avanço em relação ao tratamento, mas a quimioterapia atual, tipo gencitabina ou folfirinol, que são os mais comuns, mais a cirurgia. Ou seja, a quimioterapia isolada não trata o paciente e a cirurgia isolada também não tem resultados tão bons. Tem que haver uma sinergia entre o cirurgião que tenha que seja atuante na área de câncer de pâncreas, mais um oncologista clínico, preferencialmente um oncologista gastrointestinal, um oncologista que lida com esse tipo de doença.
Doutor, o senhor tem algum case que o senhor possa falar pra gente de paciente que passou por tratamento, cirurgia e teve sucesso também, para que a gente possa levar essa esperança? E como é que está o avanço também da tecnologia, da medicina, com algumas terapias, como a imunoterapia? O que o senhor pode falar sobre isso? Se é eficaz, se existe essa luz aí no fim do túnel para o tratamento do câncer de pâncreas? Muita coisa começando a acontecer, a discussão bastante, a gente esteve num congresso recente em Singapura, eles discutiram muita coisa em relação à melhora, à evolução do tratamento, porque começando a surgir drogas novas em grandes centros, e inclusive está sendo muito discutida a vacina, ou seja, parece que a vacina vai ser essa luz no fim do túnel que vai conseguir ajudar a gente a controlar, minimizar pelo menos o surgimento do câncer do pâncreas naqueles pacientes, principalmente o estudo daqueles pacientes que têm predisposição. Mas parece mais prudente, por enquanto, que a pessoa evite aqueles excessos, principalmente no alcoolismo, porque pode ser da pancreatite crônica, o tabagismo, faça investigação familiar, por exemplo, se alguém da família teve câncer de pâncreas, um pai, mãe mais próximo, ele faz uma avaliação, mesmo que seja mais jovem, menos de 40 anos, mas é interessante começar a fazer essa avaliação para tentar, de uma forma ou de outra, acompanhar o paciente e, se possível, identificar numa fase mais precoce. Doutor, quando o senhor fala desses avanços, né, desses estudos que estão sendo discutidos, a gente tem uma linha de tempo de quanto que a gente pode ter de esperança daqui para frente, ou em tantos anos a gente vai sim conseguir algo que possa ajudar nesse tratamento? Existem vários trabalhos em andamento. Tem uma sociedade internacional de cirurgia para o câncer de pâncreas que a gente teve a felicidade de participar e discutir com o grupo, principalmente o grupo europeu. A gente vai discutir isso agora em outubro em Zurique, entre 18 e 21 de outubro. A gente vai estar discutindo isso. Eu vou dar uma palestra sobre câncer de pâncreas e vai ter muita gente alinhada para apresentar isso. Assim, de antemão, o que a gente vê é que os pacientes que têm câncer de pâncreas e que apresentam metástase hepática, pouca metástase, pouco nódulo no fígado, tem um câncer no pâncreas e tem 1 ou 2 caroços ou 3 caroços no fígado, é possível tratar nos dias atuais, o que não fazia há 4, 5 anos atrás. Parece ser um avanço bem interessante. Já é um avanço. O outro seria o transplante hepático. O transplante hepático é muito utilizado por paciente com tumor neuroendócrino. A gente tem um artigo recente publicado numa revista internacional mostrando que o paciente que tem tumor neuroendócrino no pâncreas, ele pode retirar o tumor neuroendócrino do pâncreas, aguardar 6 meses para ver se a doença do fígado permanece estável, e se ela permanecer estável, a gente faz o transplante do fígado, ou seja, consegue tratar o fígado e o pâncreas em momentos separados com intervalo de 6 meses a 1 ano. Parece ser uma proposta bem interessante para esse paciente. O paciente com pancreatite crônica, que a principal causa seria a alcoólica, você tem que acompanhar todos, porque a pancreatite crônica é um fator de risco para câncer de pâncreas. Então, o paciente que tem dor de grande intensidade, tem história de etilismo de longa data, de 15, 20 anos, é interessante fazer a avaliação do pâncreas. E outro, quando for fazer exames laboratoriais, não custa fazer a avaliação relacionada à investigação do pâncreas nesse período. Doutor, quando a gente fala de câncer, essa palavra já assusta por si só. Como é que seria esse suporte aos pacientes quando eles são diagnosticados, o cuidado com essa saúde emocional, da rede de apoio? Isso também tem efeito positivo no tratamento? A gente está aí no Setembro Amarelo e a gente precisa falar também sobre essa saúde emocional dos pacientes. Sim, o nome câncer de pâncreas já assusta bastante, porque a gente sabe que a sobrevida é curta utilizando todos os tratamentos disponíveis de momento. A gente conversa com o pessoal, a gente já operou e opera de vez em quando em lugares fora, como no Einstein, com o professor Marcelo Bruno, com o Eduardo Fernandes, e tem lá um radiologista chamado Rodrigo Gobo, e que ele faz eletroporação no pâncreas. Então, ele de vez em quando ele me liga, manda imagem, aqui Orlando, eu fiz isso aqui, então parece ser uma luz no fim do túnel. Quando tem um diagnóstico, não só o paciente, mas toda a família entra em desespero. Exato. Porque não sabe como suportar, porque já começa a ler, começa a pesquisar e acaba identificando
essa sobrevida, que é uma sobrevida curta, apesar do melhor tratamento. Então, ele precisa, a gente sempre tem uma equipe de psicólogo que acompanha o paciente, que acompanha a família para tentar descobrir. É interessante, talvez um ponto importante nesses casos, é fazer o diagnóstico correto. Você não pode olhar uma imagem na tomografia, na reação, já dizer que é câncer de pâncreas. Isso é sugestivo apenas. Exatamente, e você começa a assustar o paciente, assustar a família. A gente pegou o paciente que tinha um tumor diferente do adenocarcinoma e que é perfeitamente curável. Quando a família olhou e alguém falou, é um adenocarcinoma, por exemplo, você entrar em desespero, a gente precisa avaliar, tem que ir com muito cuidado para passar essa informação, que é uma informação importante para dizer que o paciente tem um câncer de pâncreas, e às vezes ele não tem, às vezes ele tem um cisto, às vezes ele tem um tumor neuroendócrino, às vezes ele tem que é menos agressivo do que o adenocarcinoma, às vezes ele tem um tumor de Franz, às vezes ele tem um cistoadenoma. Então esse paciente tem que identificar bem a lesão que está no pâncreas, ou uma neoplasia mucinosa que você consegue acompanhar e não dizer que ele tem um adenocarcinoma, porque os resultados são completamente distintos. Perfeito, é a responsabilidade, acima de tudo, a responsabilidade médica, ética, para que a gente possa, sim, cuidar um pouquinho mais desse paciente, buscando esses especialistas, como o doutor Orlando, que está conversando com a gente hoje. Doutor, a gente já volta a conversar com você, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com as perguntas da audiência e Karina Vieira. E agora a gente faz uma pausa porque eu tenho um recado para você que quer cuidar da saúde da sua família e economizar. Gente, com o cartão saúde você tem acesso a consultas particulares a partir de R$20, além de descontos de até 90% em medicamentos. É isso mesmo, o cartão saúde valoriza a diversidade e você pode colocar vários dependentes, independentemente do grau de parentesco. Então acesse esse QR Code que está aparecendo na sua tela, coloca a câmera do seu celular, aponte para cá e entre no site do Cartão Saúde. Acesso fácil, saúde garantida para toda a família. Você já conhece o maior cartão de benefícios do Maranhão? Com o Cartão Saúde você tem acesso a consultas particulares a partir de R$20, além de benefícios em vários serviços. Aqui, a saúde é para todos. Por apenas R$ 29,90 por mês, você pode aproveitar nossa rede exclusiva de parceiros e adicionar dependentes sem grau de parentesco. E você ainda tem até 90% de desconto em medicamentos e muito mais. Acesse o site ou ligue agora e garanta o seu Cartão Saúde. Estamos de volta com Saúde na Mídia. Chegou aquele momento que a nossa audiência faz as perguntas para o especialista aqui no estúdio. E ela vai trazer todos os detalhes para vocês. Karina Vieira. E vamos para o nosso quadro de interação da semana. Existe alguma ligação entre o estilo de vida, como dieta e exercícios, e o desenvolvimento do câncer de pâncreas? A Marcela do Coatrac perguntou, doutor Orlando. Marcela, muito obrigado pela pergunta. Existe um pequeno risco dessa associação, isso aí representa 20, 30% daquelas pessoas que têm uma relação entre o etilismo, por exemplo, e câncer de pâncreas, entre o tabagismo e câncer de pâncreas, entre uma alimentação inadequada e câncer de pâncreas e a falta de atividade física e câncer de pâncreas. Entretanto, é uma minoria e leva algum tempo para começar a se desenvolver, mas com essas medidas já dá para você diminuir todo o risco de câncer de pâncreas que seja relacionado a essas atividades. E vamos para a próxima pergunta. Como posso manter uma boa qualidade de vida durante o tratamento? A Marta do Renascença quer saber, doutor Orlando. Marta, o tratamento normalmente é cirurgia mais quimioterapia. A cirurgia é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia que demora em torno de 6 horas, 8 horas, nós já fizemos cirurgia dessa de 13 horas, mas depois da cirurgia o paciente fica em unidade de terapia intensiva, depois ele sai e passa a ser acompanhado pela nossa equipe da oncologia clínica para fazer o tratamento que a gente chama de adjuvante, que é com quimioterapia. Nesse período, talvez o período da quimioterapia seja um pouco mais doloroso, tem algumas reações ligadas à droga, dependendo da droga que for utilizada. O paciente pode ter náusea, pode ter vômito, pode perder um pouco mais de peso, mas é possível controlar, porque quando ele faz isso, ele faz ou internado, ou ele fica
um período dentro do hospital até a recuperação, depois vai para casa. Então, a equipe da oncologia clínica consegue coordenar muito bem esse tipo de tratamento para esses pacientes. E para finalizar, se alguém na minha família teve câncer de pâncreas, isso significa que eu também estou em risco? A Laura do Vinhais quer saber, Dr. Orlando. Existe uma pequena possibilidade, porque existe uma relação de alguns pacientes que podem ter história familiar de câncer de pâncreas. Aí nessas situações, o ideal é avaliar o tipo de câncer que teve alguém da família, se for realmente o adenocarcinoma, e investigar a família com essas características. Como o câncer de pâncreas é uma alteração celular, ela acontece muito no paciente idoso. Então, se você tem 20 anos, 30 anos e o pai e mãe faleceu por câncer de pâncreas aos 60, 70, o risco é muito pequeno de você apresentar um câncer de pâncreas naquela idade, mas é interessante acompanhar. E a gente tem que agradecer o Dr. Orlando Torres e trazer Karina aqui também para o estúdio para a gente conversar um pouquinho mais com ele sobre como começou essa paixão pela medicina, conhecer um pouquinho mais da sua história de vida. Eu sei que é uma história linda de superação e hoje em dia está dando aula internacional, sendo referência do Maranhão no mundo. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Tá pensando como vai começar? Primeiro, tentar não chorar, porque eu estudei, eu vendi jornal, né? Vendi jornal dos 12 aos 14, 16 anos. Eu estudava bastante, estudei no liceu e na escola modelo. E eu pensei, vendo assim, as pessoas, eu achei que eu podia, já havia comentário lá no liceu para a gente fazer medicina. Eu não tinha condições na época, por exemplo, nem de pagar a inscrição. Um vizinho que era amigo do meu irmão, ele me olhava muito, gostava de mim, o nome dele é Juraci, e ele decidiu pagar a minha inscrição no vestibular da Universidade Federal do Maranhão. Eu passei. Foi seu padrinho. Pois é, e ele sempre falava de mim, gostava de mim, e isso fez acabei que eu entrei na medicina, e aí eu sempre lembrava dele como pessoa que fez parte da história. Nossa, quem já está emocionada sou eu. E aí eu tinha uma coisa, sempre lembrar muito dele, o tempo todo eu falava, porque ele era muito mais amigo do meu irmão do que meu, mas ele via que eu estudava bastante e tal, e ele disse, não, pode deixar que eu vou, essa inscrição eu vou pagar. Ele pagou e aumentou mais a minha responsabilidade de ter que passar no vestibular, passei na medicina, me formei na Universidade Federal do Maranhão, fiz residência, depois eu fiz o mestrado e o doutorado em Curitiba com o professor Malafaia, o professor Júlio Coelho, aprendi um pouco lá em Curitiba porque fazia muito frio, e me preparando, e lá eu vi o que era ser cirurgião, por que deveria ser cirurgião. Eu vi o Júlio Coelho me orientava bastante, vi que ele escreveu livro, e isso talvez tenha me estimulado a escrever um livro. Eu escrevi um livro muito, todo mundo gostou do livro, ficou maravilhoso o livro. E a gente fez algumas cirurgias complexas, eu gostava muito de fazer cirurgia complexa, eu achava sempre que se você fizesse cirurgias fora da curva, não aquelas que já estão escritas, a pessoa ia ver mais você. E eu lembro de uma cirurgia chamada Alpes, que foi em 2011 ou 2010, eu estava em Melbourne, na Austrália, e comentaram que tinham 5 casos feitos, e eu fiquei achando, eu vou conseguir fazer isso. Depois foi discutido, aí eu voltei para o Brasil. Quando eu pisei no Brasil, eu queria que aparecesse um caso daquele para eu fazer. Daí o meu amigo José Maria tinha um caso, e ele disse assim, eu vou operar um paciente aqui, eu quero fazer, não, vamos fazer essa cirurgia aqui. Ele não queria deixar que eu fizesse, eu acabei fazendo, e o Tiago anestesiou, e a gente conseguiu fazer uma cirurgia em 2 tempos. Daí a gente escreveu, eu aprendi também a escrever um pouco, e aquele período eu acabei me tornando um dos primeiros cirurgiões do mundo a fazer aquela cirurgia. A gente está vendo como que é a vida, né, doutor? E talvez aquele ali foi uma espécie de start para a gente ficar conhecida. Aí me chamaram para dar palestra em Hamburgo, aí fizeram um concerto, não sei onde, começaram a me chamar.
E eu acabei treinando bastante, vendo cirurgia complexa, e de lá eles convidaram a dar palestra também. Isso acabou me estimulando bastante, porque eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, mas nunca imaginava sair para fazer alguma coisa diferente. E eu achava que o Maranhão, quando eu saí de São Luís para Curitiba, quando eu saí de Curitiba, voltei para São Luís, e quando eu saí para os Estados Unidos, e que eu fiquei um período, o pessoal, não, fica por aqui, eu fiquei com a sensação que até hoje eu não sei se eu fiz certo. Eu disse, não, eu quero voltar para minha cidade, ajudar a minha cidade, não sei o que, fazer crescer a minha região. E eu acabei retornando, voltei e comecei a fazer um trabalho que eu achei que era interessante e que tinha muita coisa por fazer realmente na época, tinha muita coisa por fazer, a gente começou a fazer e aí a gente achou que dava para ter um reconhecimento. Depois a gente começou a ter, assim, eu acabei dando aula no mapa do Brasil todo, acabei dando aula dentro do INCA, dentro do AC Camargo, dentro do Einstein, dentro do Sírio. Então, eu acabei sendo convidado para ser cirurgião, me cadastrei. Hoje eu posso operar no Sírio, no Einstein, no 9 de julho e no Oswaldo Cruz. A última entrevista foi do Sírio em 2020, online, eles me aprovaram. E eu achei que podia oferecer ao paciente que quisesse ser atendido aqui, operar lá, eu podia fazer. Eu me interessei por pâncreas, que é exatamente esse tópico. Eu achei que a pessoa tinha que ter uma área específica, eu gostava muito de fígado. Acabei organizando o programa de transplante em São Luís. Eu tinha que treinar, a gente operou pelo menos uns 30 porcos, a gente fez transplante em porco, era 2 porcos, pegava o fígado de um e botava no outro, todo domingo, com estudantes que hoje são famosas, Patrícia, por exemplo, Érica, Raquel, Denner, pessoas famosas hoje, Noélia, Poliana, Rodrigo, muita gente conhecida que é otorrino, neurocirurgião hoje, mas que ficaram com a gente, que a gente estimulou eles estimularam a gente a fazer isso ali. A gente aprendeu um pouco, a escrever um pouco e começou a fazer coisas mais complexas. Na época começou a escrever coisas complexas e isso criou uma história que a gente podia melhorar o nosso estado com isso, de forma que eu já dei várias palestras nos Estados Unidos, dei palestra na Europa, em vários países da Europa. De lá, me convidaram para dar palestra na África do Sul, eu dei 2 aulas em Johannesburgo. E depois me botaram num grupo internacional de cirurgiões, uns 50 cirurgiões do mundo todo, incluindo Rússia, China, Japão. E aí me convidaram para dar palestra na Coreia do Sul, dei 2 palestras na Coreia do Sul, uma em 2014 e outra em 2019. E participei de cirurgia lá em Seul, uma bela cidade, amigo de Singapura, então eu participei de cirurgia em Singapura, operei lá e dei aula em Singapura. E recente, num dos congressos, um cirurgião da Indonésia, eu lembro que quando se falava em Indonésia, só se falava que se você levar alguma droga, era pena de morte. Então eu tinha muito medo. Ele discutiu comigo, mandou o caso, olha, você pode fazer essa cirurgia. E eu fiquei com medo de, sei lá, na minha mala, alguém botar alguma coisa, que eu não vou voltar, mas é um país maravilhoso, a Jakarta é uma cidade maravilhosa, eu fui muito bem recebido em Jakarta, e aí tinha um câncer de pâncreas, queria que eu operasse, eu operei esse câncer de pâncreas lá em Jakarta, que certamente não tem muita gente brasileira para sair daqui e operar lá na Ásia, como a gente fez essa cirurgia. E de forma que hoje, assim, a gente conseguiu ter muitos bons amigos. O Eduardo Giner é um brilhante amigo, o Marcelo do Einstein também. Então eles perguntam, assim, existem situações que eu acho assim inéditas, como que inacreditáveis. Um cirurgião do Einstein mandar um WhatsApp para mim, mandar um caso, mandar um vídeo de uma tomografia. Orlando, o que é que eu faço nesse caso? Assim, aquela inversão. E eu lembro que alguém disse assim para mim, Orlando, você tem condição de inverter o fluxo, tem condição de inverter o mapa, ter não sei o que, não sei o que. E eu achei que talvez isso fosse o incorreto, porque parece que você podia estar em outro lugar, como já tinha sido convidado. De forma que
a gente acabou fazendo coisa, melhorando coisa aqui no nosso estado, na nossa cidade, fez transplante hepático, criou o programa de cirurgia digestiva, conseguiu fazer cirurgias complexas. Então acho que é interessante mudar a forma das discussões, trazer pessoas boas para cá, organizar eventos. Isso de uma forma ou de outra melhora o nosso estado, melhora a nossa cidade e contribui para melhorar o nosso país. Com certeza, doutor. A gente ficou aqui encantado com esse depoimento e viajando e vendo como é que pode, né? Não tinha o dinheiro para fazer inscrição no vestibular de medicina e hoje palestra o mundo inteiro, referência para a gente. E esse padrinho dele eu conheci muito bem, que era o meu pai. Então é um prazer enorme te ter aqui hoje. Na hora que eu vi nos bastidores, aqui está a equipe toda aqui com a gente, atrás aqui das câmeras, e eu me lembrei muito disso e quis contar a tua história aqui para que aquele profissional, aquele estudante que tem alguma dificuldade, o meu filho também é estudante de medicina, está fazendo internato agora em Pinheiro, a gente estava conversando sobre ele, então que você consiga inspirar outras pessoas, né? Porque isso desenvolve o nosso estado. Então o Maranhão, ele é representado no mundo. O Dr. Orlando é um cara que opera em 5 continentes e é um prazer imenso contar um pouquinho da tua história aqui. Doutor, deixa uma mensagem para quem está acompanhando a gente, para esses estudantes, para esses jovens, sobre essa sua história de vida. Uma mensagem que você possa transmitir e que a gente possa levar essa informação para frente. Para quem está iniciando esse caminho agora, o que você diria? Qual é o recado que você dá? Por onde começar? Eu acho que tem mudado muito a formação natural, mas primeiro é o amor, né? O amor à profissão, querer fazer o bem. A vida só vale a pena ser vivida se for para fazer o bem, então tem que fazer o bem, se dedicar e ver. Eu costumava dizer que o paciente, é fácil você tratar o paciente se você olhar e imaginar que se for uma criança, é seu filho, sua filha. Se for uma pessoa de sua idade, seu esposo, sua esposa, irmão e mãe. Se for mais velho, sua mãe, seu pai, seu tio, seu avô. Então, quando você pensa assim, eu pensava isso no socorrão, a porta fechada, uma criança dava um grito e dizia, ó, é minha filha, atende bem que é minha filha que está aí. A pessoa começa a entender que ele precisava estar no lugar do outro para sentir como fazer o bem para as pessoas. Isso é o mais importante, amar a profissão. Acho que isso é fundamental. Muito obrigada, doutor Orlando, mais uma vez. Obrigado. Karina, parabéns pelo pai, pela família que você está fazendo parte, né? E que contribuiu para a gente ter esse talento junto conosco hoje. Muito obrigada, doutor Orlando, por esclarecer as dúvidas da população e a gente espera ter contribuído com muita gente para esse assunto importante e relevante aqui no Saúde na Mídia. E olha, a gente vai agora acompanhar o nosso giro de notícias. Dá uma olhadinha. Um estudo divulgado na revista Nature Medicine investigou os efeitos de longo prazo da Covid-19 em sobreviventes da fase inicial da pandemia. Descobriu-se que aqueles que foram hospitalizados enfrentaram riscos prolongados de problemas de saúde, conhecidos como Covid longa, incluindo complicações cardíacas, coágulos sanguíneos, diabetes, problemas neurológicos, fadiga e problemas de saúde mental. Além disso, outro estudo concluiu que quando se trata de desenvolver pressão alta, a Covid-19 pode desempenhar um papel descomunal. Publicado na revista médica Hypertension, o estudo descobriu que mais de 1 em cada 5 pacientes hospitalizados com Covid-19 tiveram diagnóstico de pressão alta 6 meses depois. Antes da infecção viral, nenhum dos pacientes tinha histórico de hipertensão. Na volta do intervalo, a gente tem Karina Vieira falando sobre um aplicativo voltado para a saúde mental, para o esgotamento mental de mulheres, para evitar o burnout. Vocês vão conhecer o aplicativo Daia com Karina Vieira daqui a pouquinho. Você já conhece o maior cartão de benefícios do Maranhão? Com o Cartão Saúde você tem acesso a consultas particulares a partir de R$20, além de benefícios em vários serviços. Aqui, a saúde é para todos. Por apenas R$ 29,90 por mês, você pode aproveitar nossa rede exclusiva de parceiros e adicionar dependentes sem grau de parentesco. E você ainda tem até 90% de desconto em medicamentos e muito mais. Acesse o site ou ligue agora e garanta o seu Cartão Saúde.
Estamos de volta com o Saúde na Mídia e agora a gente vai falar sobre um aplicativo inovador, disruptivo, que fala sobre saúde mental para as mulheres. Você já ouviu falar no burnout, aquele esgotamento físico, cansaço mental? Pois é, a gente vai conhecer um pouquinho de um aplicativo para burnout com Karina Vieira. Estamos no Setembro Amarelo, que é um mês que promove a saúde mental e os cuidados com a mesma. A Samira está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o burnout e um aplicativo que ela tem para mulheres que auxilia, que ajuda. Bem-vinda ao Saúde na Mídia. Bom dia, muito obrigada por estar aqui. Um prazer, Karina. Maravilha. Explica para a gente um pouquinho, para quem está aí, o que é o burnout? O burnout é uma palavra nova e, traduzindo, significa o esgotamento mental e físico. Então, muitas pessoas, hoje em dia a OMS relata como uma síndrome, um transtorno mental relacionado ao trabalho, porém, nem sempre só o trabalho colabora com o burnout e esgotamento mental e físico. No nosso aplicativo DAIA, nós focamos em mulheres, porque mulheres têm mais casos de esgotamento mental e físico por questões que vão além do trabalho, como cuidado com a casa, cuidado com o filho e tarefas aí domésticas. Só quem pode utilizar o aplicativo são mulheres? Nesse momento, sim. Antes de falar propriamente do aplicativo, explica pra gente o que te levou a criá-lo. Eu tive a ideia da DAIA quando eu morava em Portugal. Eu era estudante de mestrado lá. E durante a pandemia eu tive um ataque de pânico no meio do meu trabalho e foi justamente durante o lockdown e eu tive que achar meios para poder cuidar da minha saúde mental e foi aí que eu fui buscar terapias que eu podia incluir na minha vida. Eu gostei tanto, tive tanto equilíbrio emocional que eu me tornei terapeuta, Fiz um curso para ser terapeuta integrativa com especialidade em PNL e foi justamente quando eu estava terminando meu mestrado em análise de dados. Então, eu decidi inovar, fazer uma coisa nova e decidi voltar para o Brasil para poder empreender com a DAIA. Então, Samira, agora a gente vai mostrar na prática para você de casa como funciona o aplicativo. Gente, essa aqui é a tela inicial do aplicativo e a Samira vai demonstrar para a gente como é que ele funciona. Ok, Karina. Na tela inicial, é importante falar que para acessar é necessário fazer um pré-cadastro com a gente no sistema. Então, como eu já tenho o registro, ele vai solicitar o e-mail e vai solicitar a minha senha. Bom, aqui falando um pouquinho sobre os programas, a gente tem 8 programas de estados emocionais conectados ao burnout, inclusive à depressão, e a escolha vai depender do que o usuário, da que a usuária gostaria. Então, por exemplo, a gente tem um programa muito acessado, que é o Desmotivação, que está muito conectado ao burnout, que é o esgotamento mental e físico. E toda vez que a pessoa acessa o programa, ela tem a possibilidade de acumular pontos. É importante falar que esses pontos eles podem ser trocados depois por consultas gratuitas com psicólogos e nutricionistas da nossa base de dados. Então, é importante fazer todo o conteúdo, tá? A gente tem 12 níveis em cada programa e ele só é liberado se você completar o primeiro. Então, não adianta querer pular, é necessário seguir todos os conteúdos. O primeiro nível, ele vai trazer sempre informações sobre o que é aquele estado emocional, como você pode identificar, qual é a relação com o próprio burnout e como a gente é focado no público feminino, a gente traz uma perspectiva da mulher, Quais são as causas que fazem com que as mulheres tenham mais o burnout e faz essa relação, porque muitas de nós não sabemos. A gente também traz exercícios para a pessoa fazer uma autorreflexão, relaxamentos e assim vai seguindo, tá? Cada conteúdo, quando você pode acessar, ele pode ser interativo ou pode ser em formato de vídeo e aí você assiste, marca como concluída e vai evoluindo no nosso conteúdo, na nossa progressão. Outro benefício que a gente pode citar muito importante é a parte de descobrir. Como é que é isso? Descobrir o quê? Descobrir conteúdos adicionais que não estão na trilha de conteúdos feitos pelos nossos psicólogos, mas que vão ajudar e ajudam bastante na nossa saúde mental. Então, por exemplo, a gente tem conteúdos focados em dicas do sistema biológico da gente, da mulher, como o hormônio colabora para que a gente se sinta mais ou menos esgotada. E também tem as fases de oração, de acordo com a sua crença, com o que você acredita. Então, por exemplo,
Tem orações que você pode buscar e pesquisar aqui, que vão te ajudar aí quando você for dormir, né? Tem muita gente que gosta, eu particularmente gosto bastante. E pode fazer e vai de acordo com a sua crença. Então, no resumo, é mais ou menos isso. Tem assistência com um profissional da área de saúde no aplicativo? Vocês têm... como é que funciona para quem está precisando de um psicólogo, psiquiatra ou uma assistência técnica da área? A nossa assistência vem depois que ela entra nos conteúdos, então quando ela tem a possibilidade de trocar os pontos pela consulta psicológica ou nutricionista, e depois a gente vai incluir psiquiatras, ginecologistas, mas dentro da aplicação não, porque a gente se preocupa mesmo em estar passando informação educativa para ensinar ela coisas que talvez ela não saiba. Então, Samira, muito obrigada pelas informações, espero que seja útil para vocês, tá, gente? E é com você, Amanda. No Fazer o Bem de hoje, vamos conhecer a história do projeto Une Todos, que faz um lindo trabalho no Maranhão. Acompanhe. Inspirado por um desejo genuíno de ajudar pessoas e comunidades carentes, Ruanderson Alves, de 22 anos, fundou o projeto Une Todos. A iniciativa busca levar um dia de saúde, estética e lazer para as crianças, deixando um rastro de sorrisos e gratidão por onde passa. O projeto Une Todos já impactou de maneira surpreendente. Ruanderson e sua equipe realizam viagens frequentemente para áreas como a Baixada, buscando levar alegria e bem-estar às comunidades que mais precisam. Aqueles interessados em realizar ações sociais podem entrar em contato através das redes sociais do projeto, @projeto.unetodos, ou diretamente pelo WhatsApp no número 97027 5609. Doações de materiais hospitalares, como fitas de glicemia, aparelhos de pressão, oxímetros e outros, são bem-vindas e contribuem para continuar a missão do projeto. E o Saúde na Mídia desse sábado chegou ao fim, mas você continua com a gente pelo YouTube, Karina? Não só pelo YouTube, mas também pelas nossas redes sociais, participando no nosso quadro de interação, Amanda, @Saúde na Mídia Oficial. Esperamos você lá. Exatamente. Então não perca, acompanhe com a gente. Olha, os programas estão sensacionais. Em breve tem mais novidades por aqui. Continua ligado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Você já conhece o maior cartão de benefícios do Maranhão? Com o Cartão Saúde você tem acesso a consultas particulares a partir de R$20, além de benefícios em vários serviços. Aqui, a saúde é para todos. Por apenas R$29,90 por mês, você pode aproveitar nossa rede exclusiva de parceiros e adicionar dependentes sem grau de parentesco. E você ainda tem até 90% de desconto em medicamentos e muito mais. Acesse o site ou ligue agora e garanta o seu Cartão Saúde. Saúde na Mídia. Oferecimento Cartão Saúde, sinônimo de bem-estar. Instagram, @Cartão Saúde MA.